Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle e esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast F1 Brasil. Você sabe que a nossa temporada que a gente está falando era 2001, que a gente falou, né, da última vez. Dessa vez talvez fosse 2002, mas eu resolvi fazer uma parte 2 da temporada 2001, porque eu fui depois ver alguma coisa que eu tinha deixado de falar e foi uma lista tão grande que eu acabei fazendo um vídeo a mais, né? Então, vocês já viram de 2001, lá tem bastante coisa sobre o título do Schumacher, né? Que o Rubens Barrichello não foi como a gente torcia na época, né? Foi um ano pior que 2000, por exemplo. O tanto que a concorrência, né, tava fraca ali entre McLaren e Williams para enfrentar a Ferrari. Mas então tem outras coisas que eu gostaria de ter falado. Vocês já estão vendo aqui um dos eventos de 2001 que a gente vai falar. E tem um que foi nos comentários aqui do YouTube que um amigo aí, cabeça de gasolina, escreveu sobre o Fisichella em Spa. Então eu vou falar disso também, né? Quem quiser mandar sugestões. Então vamos fazer aquela coisa que é sempre boa para todo mundo. Vou fazer um favor para vocês, que é deixar eu pequeno e a foto grande. Muito melhor, né? Eu, pelo menos, também prefiro. Mas a gente não vai falar desse episódio aqui primeiro. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: 2001, não falei no outro vídeo, é a estreia de Fernando Alonso na Fórmula 1. Ele já tinha sido reserva da Minardi, né? O chefe da Minardi era um cara que já foi chefe da Ferrari, o Cesare Fiorio. E ele falou, cara, esse espanhol é altamente diferenciado, então eu vou querer trazer ele para ser já piloto de teste em 2000. O Alonso tinha 18 anos em 2000. E estreou em 2001 com 19 anos, né, para completar 20 anos no meio do ano. Foi companheiro de equipe do brasileiro Tarso Marques. E aí vem uma coisa engraçada, né? O Tarso Marques, ele pode se gabar, né, que ele é um cara que venceu o Schumacher, né, na mesma equipe, porque nenhum dos dois marcou pontos, né? A equipe Minardi era extremamente fraca nessa época, mas o Tarso Marques, ele fez 2 nonos lugares e o melhor resultado do Alonso foi um 10º lugar. Então, nesse countback que chama, né, o Tarso Marques acabou terminando o campeonato de 2001 na frente do Fernando Alonso. O Fernando Alonso, a versão antiga, né, ainda um pouco mais rechonchudo, com os dentes tortos. Depois ele consertou tudo isso, ficou mais magro, com os dentes retos. Mas assim, acho que tem que lembrar também que o Alonso, o companheiro de equipe foi o Tarso Marques até a corrida de Monza, porque o Tarso Marques, ele era um cara que era um piloto que recebia para correr, ele não trazia dinheiro, curitibano inclusive, né, o Tarso Marques. E a equipe tinha avisado que se aparecesse um cara que trouxesse uma grana, eles colocavam outro cara, e apareceu o Alex Yoong, que era o malaio, né? E trazia uma grana sensacional e tal, quando eles só esperaram, na verdade, o Yoong conseguir a super licença para conseguir correr na Fórmula 1. Fizeram ali um teste, que ele pilotou a Fórmula 1 e tal, e acabou que o Yoong substitui o Tarso Marques nas últimas corridas da temporada. Eu acho que são 5, não, vamos ver aqui resultado, né? Então dá para vocês verem aqui, ó, Fernando Alonso em 23º, Tarso Marques em 22º, e o Yoong pilotou nas últimas 3 corridas, né? Abandonou 2 e chegou em 16º. Então, na verdade, o Fernando Alonso ficou na frente do Thomas Eng, do Gaston Mazzacani e do Alex Yoong. O Alonso, de certa forma, terminou em último lugar dos pilotos que disputaram a corrida a temporada inteira. Não iniciou a corrida em Spa ali, um DNS, né, did not start, mas na verdade, ele assim, isso até é uma cena legal. O Fernando Alonso, no warm-up, ele se espatifou naquela curva Stavelot, né, que você vem Pouhon, daí tem Fanhas, aquela chicane de média velocidade, e daí a última curva antes daquela reta meio torta que tem lá nos fundos do circuito, que você passa pela Blanchimont e termina na bus stop. Então, estavelou aquela última curva ali, que você já tá meio com o pé no fundo, né? O Alonso perdeu o carro ali, se espatifou feio, e uma cena legal foi que o Tarso Marques passou pelo acidente e estacionou o carro dele do lado e foi lá ver o Fernando Alonso, estava tudo bem. O Fernando Alonso largou com o carro reserva, que na época tinha, só que estragou o câmbio já logo naquelas primeiras 4 voltas que teve o acidente do Burt.
Vamos fazer um gancho? Vamos falar do acidente do Burt, que é essa imagem aqui, né? E o que aconteceu? Foi nessa mesma corrida aí que o Alonso bateu, né, na Stavelot, o Burt bateu na Blanchimont. Os dois vieram lado a lado na Blanchimont, o Luciano Burt com a Prost e a Irvine com a Jaguar, e eles acabaram, né, o Burt estava por dentro, eles se tocaram, o Burt perde a asa dianteira e com aquela velocidade gigantesca que estava, ele não consegue, vai reto, é uma cena horrível de se assistir até hoje, porque ele vai de frente, né? Ele não é daquela batida que o cara bate e vai continua indo. Ele bateu e parou na hora ali, né? Um acidente extremamente perigoso. Burt apagou, concussão, não lembra de nada. O carro ficou completamente destruído, sobrou só a célula de sobrevivência. E, inclusive, o capacete, né, do Burt, ficou sujo aí de terra, de outras coisas, partiu a viseira e arrancou esse tampo aqui da frente. Felizmente o Burt não ficou com nenhuma sequela, né? Ficou internado aí um tempo e pronto. Então, assim, esse acidente, Burt Irvine, ele foi na quarta volta, acho que começando a quinta volta. Então, o que aconteceu? Eles deram bandeira vermelha e fizeram uma relargada, né? Então não valeram essas 4 primeiras voltas, eles fizeram uma outra corrida começando ali, descontando essas voltas e tal. E com isso, o Alonso ele tinha quebrado o câmbio no começo nessa parte antes do acidente. Então o Alonso acabou que não. Ele considera que ele não começou a corrida, mas na verdade ele começou a corrida que não valeu, né? Você veja só como que é. Por isso que tem esse famoso did not start aqui do Alonso, e o Burt também, né? Did not start. Não começou a corrida, só que a corrida que ele se espatifou com a Ed Irvine quase morreu. Então ficou estranho esse negócio, mas é que quem abandonou antes da quinta volta acabou ficando como não tendo começado a corrida de 2001. Então esse é o acidente do Burt. Acho que é um bom gancho. Vamos aproveitar que tem o outro acidente do Burt que foi um pouco antes. Você vê que fase do Burt, né? Que foi em Hockenheim. O culpado por esse acidente, na verdade, foi um cara que largou muito mal, de vez em quando acontecia disso, não conseguiu arrancar, estava largando ali no meio do grid, né? O Schumacher, acho que não tão no meio, mas o pessoal conseguiu desviar do Schumacher e isso acontece, já aconteceu com o Kimi, com tanta gente, né? Teve acidente fatal do Ricardo Paletti, né, que ficou no grid em 82 e alguém acertou ele acabou se incendiando, falecendo e tal. E então o Schumacher, ele estava muito lento, a galera foi desviando, mas o Burt, acontece aquela armadilha que às vezes acontece, né, de você tira do lado de um carro e dá de cara com o carro parado, né? Então você não tem visibilidade além do carro que está à sua frente. Então foi um acidente pavoroso aí do Burt em Hockenheim. Nessa época tinha carro reserva, não sei se não foi dada, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu acho que para essa corrida podia. Então é igual aquela corrida de Spa em 98, né, que foi uma carnificina, mas todo mundo relargou depois, porque o cara corre lá e pega o carro reserva, né? Então, que fase do Burt, né, um acidente terroroso, como se diz por aí afora. E o Burt, desse aqui ele escapou bem, mas aí o de Spa já foi mais desgraçado aí o resultado, né? Tô só esperando abrir aqui para ver se a turma relargou ou não, porque eu tô lembrando meio de cabeça que eu acho que o Burt e o Schumacher puderam relargar depois. Só que é um dos motivos que eu preciso fazer um upgrade aqui no nosso computer. É isso aí, né? Que ele resolve não abrir as coisas. Então vamos ver aqui. Vamos no resultado da corrida mesmo, né? Race. Olha lá, ó. Luciano Burt saiu na volta 23 e Michael Schumacher teve problema de pressão de combustível, né? Então eles relargaram depois. O Schumacher relargou depois com o carro reserva. Beleza? Então é isso aí. Acidente do Burt número 1 e número 2. Entre as coisas que a gente tinha que falar aí da temporada de 2001. Vamos continuando. Já falamos do Alonso, já falamos do Burt, acidentes, e tem também, já que estamos falando de Spa, isso aqui, que foi algum amigo cabeça de gasolina nos comentários, eu acho que o nome dele é Ale,
Se eu tiver errado, me perdoe o amigo. Ele chamou atenção para o grande desempenho do Fisichella nessa corrida de 2001. É assim, o Fisichella largou em oitavo, já pulou para quinto, sexto ali, daí teve o acidente do Burt e ele, na relargada, ele relargou em sexto. Mas ele já pulou para terceiro, segundo, e ele passou a maior parte da corrida atrás do Michael Schumacher. Claro, Michael Schumacher abrindo lá 15, 20 segundos para o Fisichella de Benetton em Spa. Mas você veja que o Fisichella é um cara que tem a sua categoria. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Ele já conseguiu resultados além do que o carro permitia. Então, desses italianos ali daquela época, entre ele e o Trulli, eu acredito que o Fisichella seja um cara altamente diferenciado, porque vocês lembram que depois de Force India, ele quase ganhou em Spa, né? 2009, que o Kimi ganhou, ultrapassando ele numa manobra ali usando o KERS, que a Force India não tinha e tal. Então, isso num circuito que separa os homens dos meninos, que é o circuito de Spa-Francorchamps, né? Então, o Fisichella fez uma corrida maiúscula. Acabou que o Coulthard, esse foi o grande ano do Coulthard, conseguiu no terço final da corrida ultrapassar o Fisichella e chegou em segundo com o Fisichella em terceiro. Mas realmente, como lembrou o nosso amigo nos comentários, 2001 teve esse grande desempenho do senhor físico, né? Inclusive, ele era companheiro do Button, e ele deu, né, superou o Button de maneira bem convincente, assim, ó, você vê, o Fisichella fez 8 pontos, Button fez 2, então não foi um ano lá muito fácil, esse segundo ano do Button, aquela história toda, isso eu já falei no outro vídeo sobre 2001. Que mais? Nós temos que falar também disso aqui, ó. Não é o Alonso, é Henrique Bernoldi. Esse é o famoso Grande Prêmio de Mônaco, em que o Bernoldi segurou o David Coulthard, que vinha com a McLaren, que era a pole position. Então você vê aquilo que eu falo, que assim, a Ferrari, eles tinham um carro que talvez não fosse um chassi supremo igual ao da McLaren, talvez não fosse um motor supremo igual ao da BMW, mas ele conseguia competir bem com os dois nesses aspectos, e tinha Michael Schumacher, e tinha também uma equipe que, assim, capitaneada pelo Jean Todt e pelo Ross Brown, com, assim, pulso forte, era uma equipe que não cometia erros ridículos. O Coulthard, ele já tinha ficado no grid na volta de apresentação. O carro morreu e parou e todo mundo foi. Ele teve que ir para o fim do grid. Um abraço para o Bruno Shinozaki do fim do grid. E aqui em Mônaco, você imagine o Coulthard que ele fez a pole em Mônaco. O quanto que significa para a pessoa. E na hora de largar, na volta de apresentação, o carro apagou, todo mundo foi, e desde você, em Mônaco, um lugar impossível de ultrapassar, você larga em último, né? Nessa outra imagem aqui, dá para ver aqui o bolo final aqui, né? Tem uns carros aqui, ó. Esse aqui é o Burt, e aqui tem o Alonso aqui em primeiro plano, e lá atrás é o Tarso Marx com a outra Minardi. Isso aqui é uma Sauber, as duas Arrows, e quem que está em último lugar chegando aqui na curva Loves? O senhor David Coulthard, então, que era o pole. Então a lambança já começou aí. Aí ficou uma coisa muito polêmica, porque o Bernoldi não era obrigado a deixar uma McLaren passar, ele estava disputando posição. E o Bernoldi, você em Mônaco, consegue fazer isso, ele guiou muito bem, então o Coulthard ficou muito tempo lá nos últimos lugares, e depois o Ron Dennis foi lá, pegou o braço, apertou o braço do Bernoldi, dizendo que a tua carreira é o teu fim, pode esquecer, nem viaje para a próxima, que eu vou acabar com a tua raça. Foi uma coisa muito desagradável, que eu acho totalmente injustificada do Ron Dennis, porque você tem que ficar frustrado por esse carro fazer a pole e morrer na volta de apresentação. Já tinha acontecido isso no Grande Prêmio da Espanha. Então você vai querer culpar o outro piloto que não é obrigado a deixar passar. Então, assim, atitude lamentável do senhor Ron Dennis. E eu lembro que em casa era muito assim, né? O meu pai era um torcedor muito passional e eu sempre fui um torcedor muito racional. Por exemplo, quando um jogador do Corinthians dava um carrinho assassino e era expulso, eu xingava o jogador do Corinthians, do meu time. Falava, como que esse cara foi idiota a esse ponto
de fazer isso, porque é óbvio que vai ser expulso. E o meu pai ficava xingando o juiz até terceira de geração e tal. E eu lembro certinho que nessa corrida, né, o meu pai ele queria matar também o Henrique Bernoldi. Ele torcia, né, para a McLaren e tal. Era naquela fase que era muito comum o brasileiro torcer contra o Schumacher, aquela coisa toda. E a McLaren tinha esse carinho todo por causa do Ayrton Senna e tal, né? E eu falava, mas então meu pai querendo matar o Henrique Bernoldi, eu falando, não, quem tá errado é o Coulthard de ir parar em último lugar, o cara não é obrigado, tal. Então a polêmica não foi só entre o Ron Dennis e os outros. Na minha própria casa eu lembro muito bem dessa corrida. Eu e meu pai, quando a gente assistia as coisas juntos, o meu outro irmão falava, mas afinal, vocês estão torcendo pro mesmo time ou não? Porque a gente não concordava em nada, assim, pelo jeito de cada um, né? Outra coisa importante para se falar de 2001, capacete do Schumacher. Na verdade, eu deixei de falar isso porque ele mudou em 2000. Essa é a primeira temporada que o Schumacher começou com o capacete vermelho. Na verdade, ele tinha mudado na metade da temporada do ano anterior, em 2000, mas como eu não falei em 2000, não falei no primeiro vídeo de 2000, resolvi falar agora no segundo vídeo de 2001. O que aconteceu? O Schumacher, esse aqui é o carro de 2000, né? O capacete original do Schumacher, que tinha as cores da bandeira alemã em volta da viseira, uma parte branca e ali um azul com estrelas. Qual que era o problema? Esse outro amigo aqui, ó, Rubens Barrichello, também tinha um vermelho aqui em volta da viseira e tinha um azulão ali por cima com branco antes. Então era um capacete só. Schumacher, Barrichello. Schumacher, Barrichello. Com os carros em movimento, você na TV naquela época, ainda era TV de tubo, eu acho. Tava... Sim, era TV de tubo nesse tempo, eu lembro, porque eu casei em 2002 e ganhei do meu padrinho uma TV de tubo, tela plana, 29 polegadas. Então você, né, não conseguia diferenciar aqui Schumacher, Rubens, Schumacher, Rubens. Então Schumacher foi lá e fez um capacete vermelho. Ele foi mudando o tom de vermelho com o passar dos tempos, né? Chegou numa hora que era um vermelho cada vez mais berrante, cada vez mais bonito, né? Se você for olhar o capacete de 2006 do Schumacher na Ferrari, ele é mais forte ainda, muito legal. Eu achei muito bacana ele fazer isso e mudar o capacete. E depois na Mercedes foi muito bom, porque o Rosberg era amarelo, o Schumacher vermelho, né? Eu não entendo o que acontece na Racing Point, não sei se eles obrigam, o que é, que os caras têm o capacete igual, né? Teve um ano que era Pérez e Ocon, que um tinha um rosa um pouco mais escuro que o outro, mas esse ano, entre Stroll e Pérez, é impossível de você distinguir pelo capacete. Eu acho uma desgraça. Então, parabéns a Michael Schumacher por ter feito isso. O que mais que nós temos que falar desse ano? Opa, vou ter que reabrir a guia fechada. Isso aqui, ó. Isso aqui foi um preview, né, na Áustria. Por que eu falo um preview? Foi um teaser, foi um trailer do que ia acontecer daquela cena lamentável lá do Rubens entregar a vitória na linha de chegada em 2002. Isso aqui foi em 2001. O Rubens foi instruído pela Ferrari a abrir caminho para o Schumacher passá-lo e pegar o segundo lugar. Essa corrida não foi vencida por eles, então por isso que ficou um evento de não tanta... Quem ganhou foi o David Coulthard, né, o grande ano do Coulthard. Então não foi um perfil tão alto, não teve uma notoriedade tão alta em 2001, que o Rubens fez a corrida toda à frente do Schumacher, mas pelo campeonato tal, né? Isso nós temos vídeo, né? Você coloca lá Jean Todt, Let Michael Pass for the Championship, com aquele sotaque dele. Então tem filmagem disso do Jean Todt falando isso em 2001. Em 2002 acho que não tem. E então daí que vem o grande bordão do Kleber Machado em 2002, porque o Rubens vem, aponta na última curva para vencer a corrida. E ele fala, pois é, ano passado a Ferrari falou para eles trocarem de lugar por causa do campeonato, mas dessa vez não, lá vem Rubens Barrichello, hoje não, hoje sim, né? Foi uma cena muito clássica aí de narração, muito inspirada do Kleber Machado, por causa disso, porque no ano anterior tinha sido trocado e a esperança era que, como era pela vitória, ia ficar muito feio, ia ser uma cena lamentável.
E acabou sendo, né? Ainda mais porque o Schumacher foi o ano, depois de 2002, a gente vai ter o vídeo de 2002, foi o ano que ele chegou no pódio em todas as corridas, sendo que somente um desses pódios foi terceiro, o resto foi tudo segundo e ele venceu 13 corridas, se eu não me engano. Tô falando de cabeça. Então, acho que não é 13, acho que talvez 11. Bom, não vou... mas de qualquer forma, isso aí, né? Foi o teaser, o trailer do que ia acontecer no ano seguinte. Isso aqui é Áustria 2001 pelo segundo lugar, Rubens Barrichello abrindo caminho para Michael Schumacher. Outra corrida muito famosa de 2001, a corrida do Toró em Sepang, no Grande Prêmio da Malásia. As Ferrari estavam liderando quando caiu uma chuva tão repentina que foi como se você desse uma chuveirada gigante num pedaço do circuito. E as duas Ferrari passaram reto, porque você realmente estava na pista seca, de repente você caía um balde d'água em cima de tudo. E foi daí que virou uma corrida maluca. Os dois foram lá para trás e vieram remando no pelotão com a pista secando. Foi bem aquela chuva de verão, né? Porque o Galvão Bueno que sempre falava, né? Sempre achei muito legal que Sepang, na Malásia, é que nem Belém do Pará, né? Que você combina o café da tarde para antes ou depois da chuva. Aquele pancadão de verão que já logo some, o céu abre e começa a secar. E que é uma situação muito legal para você ter corridas de Fórmula 1, porque acaba virando uma corrida maluca. Então, famosíssimo Grande Prêmio de Sepang em 2001. Então, meus amigos, esse é um vídeo para complementar o nosso vídeo que a gente já fez, né, sobre 2001. Então, se for tudo como eu estou planejando, vocês viram o vídeo de 2001 anteontem, né? Eu resolvi... Estamos numa fase louca aí de Fórmula 1, com 3 corridas seguidas agora na volta da quarentena. Se você estiver vendo isso no futuro, lá pegou lá a maquininha do Dark e foi parar em 2052, a gente tá falando de 2020, tá gravando isso em 2020, apesar de estar falando de 2001. Então, e como tá tendo essa volta da quarentena com corridas seguidas, eu resolvi, já que tá no clima, lançar com dia sim, dia não aí os vídeos pra galera curtir. Principalmente para quem está escondido em casa. Beleza, meus amigos? Então não se esqueçam que esse cara aqui, ó, é o Instagram. Para quem gosta de piadinhas nos stories, é basicamente o que eu faço no Instagram. Tem também Twitter, Facebook, e eu acho que vocês já devem estar inscritos no canal. Aperta ali inscrever-se e aperta esse polegar para cima, joinha, que sempre vai aumentando aí a galera que chega nos nossos vídeos, e também aperta a notificação, que é o famoso sininho, e escreve todas, tá bom? Não deixe de conferir nossos irmãos aí que começaram com a gente nesses projetos, que são Boteco F1, Dupla Aerodinâmica e Boletim do Paddock, BPcast, do Rubens e da Débora, e a gente vai conversando nos próximos vídeos, beleza, meus amigos? Então, um abração para todo mundo e até lá!